Oi, gente, esse é o último vídeo nosso dessa aula, dessa primeira aula invertida de vocês de radioatividade. E a gente vai finalizar falando como que a gente conta, como que a gente detecta as radiações ionizantes. Isso começou lá no passado, eu contei para vocês, lembra lá do barbudo, do Röntgen, o cara que descobriu o raio-x, né, meio sem querer. Ele só descobriu isso porque uma placa no laboratório dele fluoresceu e essa fluorescência foi uma consequência da radiação, né, que ele produziu. E era assim que as pessoas sabiam que existia radiação, ou era através de um material que fluorescia, ou era marcado num filme fotográfico, que era a tecnologia que eles tinham na época, né? Demorou um tempinho, foi ainda no início do século passado, ali pela primeira década, que foi desenvolvido o primeiro equipamento, medidor de radioatividade. Ele conseguia contar a radioatividade que era emitida por um material radioativo, né? Era algo parecido com isso aqui que vocês estão vendo, que é um medidor bem inicial disso. O primeiro que foi produzido pelo Hans Geiger, inclusive ele era bem limitado, porque ele só pegava radiação alfa, só partícula alfa. Depois ele foi melhorado e passou a pegar qualquer tipo de radiação. Esse equipamento melhorado, ele passou a ser chamado de contador Geiger-Müller, né? São os sobrenomes dos dois caras que desenvolveram, melhoraram ele. E é usado até hoje, é o medidor que é usado até hoje em campo, né, principalmente para você dosar radiação num ambiente. E é claro que o detector Geiger-Müller evoluiu bastante. Você tem coisas desse tipo aqui, que são detectores Geiger-Müller bem pequenininhos, cabem na palma de uma mão. É realmente impressionante como você tem equipamento desse tipo portátil agora. O que é bom, né? Porque se você trabalha num ambiente desse, os funcionários de usina nuclear, é interessante que eles carreguem isso com eles ou algum outro ambiente de acidente. E tudo bem, então se você tem um equipamento que mede uma energia, um equipamento que mede qualquer coisa, uma distância, sei lá o que tu quer medir, ele vai medir aquilo e vai te dar o resultado em quê? Em alguma unidade de medida, né? Então, as unidades de medida, como de distância, de tempo, elas foram estabelecidas com base em alguma coisa. Então, uma unidade de radioatividade, como é que seria isso? A primeira unidade que foi desenvolvida foi bem óbvia, inclusive, porque se você está medindo radiação que sai de alguma coisa, você mede exatamente isso. A sua contagem, a sua unidade de medida vai ser o quanto sai por uma unidade de tempo qualquer. Então a primeira foi essa aqui, que ganhou o nome de Becquerel, em homenagem obviamente ao Becquerel, e 1 Becquerel significa um núcleo fazendo uma emissão por segundo. Então 1 Becquerel é igual a uma emissão por segundo. 2 Becqueréis, 2 emissões por segundo. Tá certo? Essa unidade de medida é óbvia, mas ela é horrível para o mundo real, porque os números ficam astronômicos, porque quando você isola um material radioativo, o que ele emite é muita coisa de radiação, então ficam números astronômicos de becqueréis. Isso foi transformado então para uma unidade mais perto da nossa realidade, que é Curie, né, que é o sobrenome da Marie Curie. E um Curie equivale a 3,7... Quanto mesmo, hein? 3,7 vezes 10 a 10 de Becquerel. Quer dizer, são muitas emissões por segundo. E é mais próximo da nossa realidade com que a gente trabalha em usinas, em pesquisa, em qualquer outro ambiente. Então, o nome da unidade é Curie, apesar do assunto não ser muito engraçado. A gente mede radioatividade de elementos que fazem emissão de radioatividade. E como é que é essa emissão? Eles emitem para sempre? Eles emitem ao longo do tempo infinitamente? Não, isso varia de elemento para elemento, depende do tipo de elemento radioativo. E esse processo dele emitir radiação para se estabilizar, né, isso tem um nome, se chama decaimento radioativo. Existem vários tipos de decaimento radioativo, alguns muito curtos,
ou seja, o elemento radioativo faz uma emissão e já se transforma num elemento estável. E existem alguns que têm um decaimento muito longo, ou seja, ele emite, se transforma num outro elemento que ainda é radioativo, ainda é instável, e aí depois ele emite radiação, aí continua instável, emite. Você pode ter aí uma sequência de 20 até 30 emissões até o elemento se estabilizar. Esse decaimento, ao longo do tempo, ele obedece uma regra. O decaimento segue a meia-vida do elemento. O que é a meia-vida do elemento? Meia-vida significa o tempo suficiente para esse material perder 50% da sua radioatividade. Então, isso significa que se você tem uma quantidade de um material e a meia-vida dele é de 1 ano, por exemplo, então você sabe que depois de 1 ano, metade daquele material vai ter perdido sua radioatividade, já vai ter feito emissão radioativa. Depois de passado mais 1 ano, 50% daquilo que sobrou vai ter emitido sua radiação. Então, do total, você vai ter 25% ainda capaz de fazer a sua emissão. Esse tempo de meia-vida pode ser muito curto, fração de segundo, ou ele pode ser muito longo, até bilhões de anos. E lembra que eu falei para vocês que esse decaimento ele pode ser direto, uma emissão só e já estabilizar, ou várias emissões até se estabilizar? Pois é, essas várias emissões que criam os intermediários, que ainda são radioativos, têm tempos de meia-vida diferentes. Então, no decaimento do urânio, por exemplo, a emissão do urânio radioativo leva bilhões de anos. A meia-vida dele é de bilhões de anos. E aí ele se transforma num elemento chamado tório. E a emissão do tório, a meia-vida do tório, é de alguns milhões de anos. What the fuck? Do tório. E a emissão do tório, a meia-vida do tório, é de alguns milhões de anos. Do próximo elemento é de alguns segundos. Do outro elemento é de alguns minutos. As meias-vidas de cada um variam. E a importância disso para o homem é que a gente pode usar elementos de meias-vidas diferentes para ajudar a gente a datar, a saber a data de produção de um material, de um fóssil, de um extrato, de um geológico, de um terreno, ou até do nosso planeta, como foi usado o urânio para a datação do nosso planeta. Um detalhezinho para vocês não se confundirem, porque isso é uma parte confusa desse assunto. A meia-vida, vamos imaginar um elemento como o urânio, que tem um decaimento longo, que passa por vários intermediários. A meia-vida, por exemplo, do urânio, de 4 bilhões e 350 milhões de anos, essa meia-vida é o tempo dele fazer emissão e se transformar no próximo elemento que ainda é radioativo. Não é para estabilização final em chumbo 206, tá certo? É a emissão dele do elemento pai e a transformação disso no elemento filho, tá bom? Não vamos confundir a meia-vida como tempo para a estabilização, é o tempo de decaimento, o decaimento daquele elemento, tá?